sempre presente aqui. A gente agradece a disponibilidade de vir falar com a gente. A gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados ao mandato da senhora e, claro, também de política, né? Dizem que soldado no quartel quer trabalho. Então, a gente falar com o político, a gente vai falar de política também, não tem outro jeito. Deputada, muito bom tê-la aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade. Um ótimo dia para a senhora, viu? Eu que agradeço. Bom dia, feira. Ao quadrado. A todos vocês da produção, Aninha, minha amiga querida, Fernando, você como sempre muito receptivo, e é uma satisfação estar com vocês hoje aqui. Estou me sentindo em casa, por isso que eu trouxe a cria. Pois é, o Nicolas já aqui pronto para ir para a escola daqui a pouco, o filhinho da deputada. Deputada, vamos começar falando a respeito de emendas, né? A gente já tem aí de 2019 para cá 2 anos, né? Quase 2 anos de mandato, 1 ano e meio de mandato, pouco mais que isso. E eu queria falar um pouquinho a respeito das emendas, né? Quantas emendas aprovadas nesse período, desde 2019, quando começou o mandato da senhora. E além aqui de Feira de Santana também, quais outros municípios, né? Que têm recebido emendas da senhora, como é que tem sido esse momento? Fernanda, é engraçado quando você faz essa pergunta, porque eu estava conversando com os colegas da área de publicidade, eles disseram assim, deputada, eu vi seu outdoor de parabéns à feira, mas você não achava que era melhor colocar seu rostinho e o parabéns, não? E eu disse, não, como eu sou uma política nova, eu tenho que dizer o que é que eu estou fazendo pela cidade. E tá lá 14,5 milhões de reais, né, que o meu mandato trouxe para a Feira de Santana, distribuídos aí para as mais diversas áreas, educação, saúde, infraestrutura. Só para a saúde, Nando, na época do coronavírus foram direcionados 5 milhões de reais e 10 respiradores do meu mandato para a Feira de Santana. Aí a gente tem 3 milhões e meio de pavimentação asfáltica, sendo que 2 milhões e alguma coisa a gente vai iniciar agora. Temos aí quase 1 milhão de recursos direcionados para reformas de 3 creches aqui em Feira de Santana. E eu gostaria até de falar para a sociedade que visitei essas 3 creches e as 3 obras estão paradas. Fica uma creche no Sítio Matias, outra creche no Aviário e a outra creche fica Sítio Matias, Aviário e Asa Branca. As 3 creches paradas. A gente vai começar a retomar agora o período escolar com mais força, porque já iniciou, mas essas creches não estão tendo aulas letivas este ano. Mas ano que vem a gente vai começar e eu quero saber, eu aproveito para fazer esse apelo aqui à prefeitura. A gente vai dar continuidade, porque o dinheiro já está na conta. E por falar em escola, a gente também repassou 1 milhão em material didático, 1 milhão de reais para a compra de material didático. E implantamos aqui, Fernando, em Feira de Santana, na Bahia, a primeira escola cívico-militar do nosso estado. Foi um diálogo meu com o ex-ministro Abraham, logo no início do meu mandato. Então essas têm sido aí os meus direcionamentos para a minha princesa do sertão. Os outros municípios ficam enciumados, mas a gente vai tentando também abraçar Salvador. A gente passou um montante expressivo. A gente tem um trabalho muito forte em Camaçari, Ilhéus, Itabuna, e a gente vai também atribuindo aqui uma coisinha aqui, outra coisinha ali aos municípios próximos. Bom, a senhora, desde a época de campanha, até por ser professora, fala muito da educação e também da própria questão da segurança pública, né? Foram bandeiras que a senhora levantou muito, sobretudo na campanha. Como é que a senhora enxerga essas duas situações hoje, né? Tanto a nível nacional como local aqui em Feira de Santana, em relação à educação e à segurança pública, e de que forma também que o mandato da senhora pode contribuir? A senhora falou de emendas aí destinadas inclusive à própria educação, né? É um pouco complexo, Nando, porque quando eu estava em campanha, por exemplo, que eu trazia essas bandeiras, que são minhas bandeiras precípuas, a gente falava sobre a administração de um governo, não é? Hoje a gente tem uma avaliação, mas a gente não pode deixar de esquecer que estamos em um período de pandemia. Então, desses 3 anos meus de mandato, 1 e meio, vamos dizer assim, né, foi neste período que foi muito turbulento. Mas nós temos aqui para falar cortes de investimentos na educação através do Ministério da Educação, que é lamentável e sempre tem a minha reiterada crítica. Nós temos aí
uma pequena melhora aí no primeiro ano de 2019 na segurança pública com a administração do então ex-ministro Sérgio Moro. Nós conseguimos, né, movimentar um pouco em relação à segurança, mas ainda estamos em situação de calamidade. Feira de Santana, uma cidade extremamente violenta, infelizmente, e precisamos estar unindo as forças. Governo federal, governo estadual, com a nossa querida e honrada Polícia Militar. Aproveitar para dizer que eu também direcionei R$300 mil para a Polícia Militar de Feira de Santana, para poder ajudar aí, né, com veículos, armamentos, a guarda municipal do município. Então tem que juntar essas três forças para a gente poder resguardar melhor a vida dos nossos residentes feirenses. Então, assim, continuam sendo queixas. E eu acho que o trabalho do político é muito de estar sempre apontando os erros para que se procurem a solução e que a gente possa trazer, né, uma qualidade de vida maior para a nossa sociedade. Bom, eu falava um pouco mais de 1 ano e meio de mandato, né? Quase 2 anos nessa ponte Feira de Santana Brasília, com uma pandemia no meio. Quais os desafios maiores enfrentados, né? A senhora não tinha tido a oportunidade ainda de estar em um cargo eletivo e caiu logo na Câmara Federal, onde muita coisa acontece. Que balanço a senhora pode fazer desse 1 ano e meio? A própria questão de formações de comissões, a gente sabe que existem comissões importantes lá, é muito mais do que o que aparece na TV Câmara, muito mais do que aparece para que as pessoas possam acompanhar. Eu gosto sempre de perguntar um pouquinho desses bastidores, porque a gente fica sabendo um pouco do que está acontecendo e fica tendo também um balanço das dificuldades, desafios enfrentados e também das facilidades também que podem ser trazidas para a cidade. Então, Fernando, o Congresso Nacional é onde se reúnem os representantes para discutir as suas ideias. Ontem, o Jornal Nacional até apresentou uma pesquisa falando sobre a aprovação popular do Congresso Nacional. E aí fica numa média ali de 40 pontos. É muito múltiplo. E você sempre precisa de forças maiores para que você consiga, por exemplo, pautar um projeto. E as pessoas perguntam, quais são os seus projetos? Eu tenho inúmeros projetos. Inclusive projetos apensados. O que seriam esses projetos apensados? Projetos que já foram protocolados, mas que não foram para lugar nenhum. E a gente retoma para dar uma lembrança para a sociedade que a gente se preocupa com aquela questão pontual. Mas você precisa ter força muito grande, vindo do próprio governo federal, vindo dos líderes, né, dos partidos. E eu vou te ser muito sincera, Fernando. A minha legislatura ela é muito voltada para a população, para aquelas bandeiras que em campanha eu defendi, na educação, na segurança, no combate à corrupção, mas a gente tem um Congresso que, apesar de ter sido renovado em 2018, ele ainda é um Congresso que caminha a passos muito lentos em relação a problemáticas que realmente vêm resolver o problema da população. Imagine você que os deputados, os senadores e outras classes políticas sobrevivem dos pedidos diários da população. Então, se a gente consegue resolver esse problema de uma forma instantânea e mais celera, eu acredito que esses favores, eles não vão ser mais todos os dias batidos ali na porta da procura política. Então, há muita falta de vontade, sim. Você precisa ter muita força para você conseguir levar. E não é a força apenas do diálogo, a força de vontade. É a força política, quando você vota uma pauta contrária ao que você pensa, porque você vai receber um favor lá na frente. Como eu não consigo fazer essas trocas, né, a gente vai caminhando a passos mais lentos dentro do Congresso Nacional na questão das leis, de protocolar a lei, de ser votada a lei, embora, mesmo neófita, eu estou com 3 relatorias para serem aprovadas no Congresso Nacional e eu estou com mais 2 projetos de suma importância meus para serem relatados. Um é que a gente transforma a agricultura familiar, sobretudo o pescado, em alimentação pública. O que a gente faz? A gente pega as escolas e os hospitais públicos para comprarem esses alimentos direto do pequeno agricultor. E esse projeto aí está tendo uma grande relevância lá na Comissão de Seguridade Social e Família. E a gente tem outro projeto de segurança também para trazer mais seguranças para as nossas escolas e a gente vai caminhando e dialogando ali, mas de forma mais tímida, porque a gente não tem a força dos grandes líderes partidários. E essa construção que eu queria falar também, como é que a senhora enxerga hoje as lideranças dentro da Câmara, né? A gente tem hoje muito claramente três linhas aí e, claro, aqueles que também sobressaem delas. Mas a gente tem a esquerda, que sempre teve o seu espaço,
e que hoje é oposição ao governo Bolsonaro. A gente tem os apoiadores do governo Bolsonaro e a gente tem o que muita gente chama de centrão também. Como é que a senhora vê a construção da Câmara hoje? E a gente fala muito de governabilidade do Executivo, mas existe também isso muito no Legislativo, né? Que a senhora falou. Para conseguir aprovar um projeto de lei, muitas vezes não basta o projeto ser bom, né? A gente sabe que tem a questão dos compromissos partidários, do lado de cada deputado e aqueles que votam pela consciência. Nem sempre os que votam pela consciência vão vencer aqueles que estão combinados para votar sim ou não em um projeto. Exatamente, você só se esqueceu dos independentes. Sim. Que é onde foi o que eu falei, aqueles que sobressaem um pouco disso. Perfeito. Aí você me lembrou, eu inclusive vou estar até confidenciando aqui algo que é bastante de bastidores, mas eu vou falar porque quando eu me predispus a entrar na política, eu disse que eu seria dessa forma. Então, olhando para você de primeira mão, olha o que aconteceu comigo essa semana. Eu buscando apoio para alguns projetos, né, emendas extras orçamentárias e tal, um colega meu disse assim, vamos aqui conversar com uma liderança para que a gente possa estar te auxiliando nisso. Quando chegamos, né, no gabinete desse político, acabamos até que não conseguimos essa reunião, porque teve uma indisposição, eles me disseram assim, professora, a senhora está disposta a que ponto a votar a favor da PEC 32 para que seus pedidos aqui sejam atendidos? E aí eu tomei aquele choque, né, Fernanda? Eu falei, como é? Não, você tem alguma coisa aqui errada, porque assim, eu já disse para a população que da forma como a PEC 32, que é a reforma administrativa, está configurada, eu não vou apoiar. Eu não posso chegar agora e fazer essa troca. Tá entendendo, Fernanda? Então, assim, é muito difícil. E falei, olha, vou conversar com ele, vou dizer isso para ele que eu não estou disposta a fazer essa troca, vou apresentar para ele a vontade que eu tenho de fazer no meu estado, com algumas coisas que eu posso conseguir com ele, essa força que ele pode trazer para mim em relação à aprovação de projetos, mas eu não estou disposta aqui a negociar a minha consciência de forma alguma. Mas isso é uma coisa muito cotidiana, muito corriqueira. Me assusta um pouco porque, apesar de conhecer os bastidores, eu não faço parte desse núcleo mais duro da política, do troca-troca, do toma lá da cá. Mas a gente vai caminhando e sempre, Fernando, o que é importante? Mostrar para a população, olha, esse projeto não foi pautado, mas ele está protocolado, eu estou aqui defendendo ele. Esse projeto outro aqui que não é meu, é do colega, é bom, eu estou apoiando. Provavelmente não vai ser aprovado como foro privilegiado, né, para a gente excluir, como a prisão em segunda instância. Tudo isso eu defendo. Inclusive a diminuição dos altos salários, né, do poder judiciário, do poder político. A minha posição é de apoiamento. E aí, aos pouquinhos, a gente pensa que um dia lá na frente a gente acaba conseguindo concretizar. A gente tem também o presidente Arthur Lira agora, né? Saímos da era Rodrigo Maia, estamos na era Arthur Lira. Como é que a senhora vê a relação dele com os colegas e como é que a senhora analisa a atual presidência da Câmara? O Arthur Lira, ele tem uma aprovação grande entre os colegas do Congresso Nacional. Eu noto isso. Mas o Arthur Lira, ele se colocou muito à disposição do governo federal. Isso tem um lado positivo, porque existem boas reformas, existem boas propostas que vêm do governo e que a gente pode estar colaborando. Inclusive, quem acompanha as minhas votações sabe que, apesar de hoje eu ser uma deputada independente, eu sempre vou estar junto com a sociedade naquilo que for positivo. Então, se o governo também está, estaremos juntos. E quando não, farei minha oposição. O Arthur Lira tem essa aprovação alta. Ele tem essa questão de ser muito próximo do governo, mas por outro lado também nós temos mais de 100 pedidos de impeachment para serem analisados, Fernando, que é diferente de serem abertos. E ele senta em cima, a gente sabe que a barganha é muito grande e que o toma lá da cá no Congresso Nacional nunca foi tão forte quanto no governo Bolsonaro. Bom, mais de 100 pedidos de impeachment. Eu vou querer ouvir a opinião da senhora. O que a senhora acha desses pedidos todos? A senhora acha que é algo que cabe, porque tem duas situações aí, né? Para um impeachment acontecer. Existir, de fato, o crime de irresponsabilidade, mas principalmente o clima político para que isso aconteça, né? Nem sempre o crime de responsabilidade vai levar ao impeachment, porque a gente sabe que depende da votação na Câmara, no Senado e tudo mais. Como é que a senhora vê o clima nesse sentido hoje? Porque é algo que volta e meia vem à tona. É uma possibilidade de impeachment ou não do presidente da República?
Então, a barganha está muito forte no governo Bolsonaro. Enquanto mais ele se enfraquece, e a tendência é sempre essa, a barganha cresce. O governo Bolsonaro está caindo nas pesquisas, né? A sua desaprovação está muito grande, então isso facilita ainda mais para que o chamado centrão, né, consiga, né, as suas emendas, as suas nomeações. E algumas pessoas dizem assim: mas professora, a senhora também não busca emenda? Sim, mas a emenda que eu busco é para fazer sobressair na sociedade. Eu busco 10 milhões para educação, eu jogo esses 10 milhões na educação, né? Então, é diferente quando você pega 20, 30, 50, 100 milhões e coloca na mão de um parlamentar que está sendo acusado por corrupção, que está sendo investigado ou que já foi até condenado e preso. E é isso que Bolsonaro está fazendo. Eu me lembro, Fernando, diversas vezes que sentei aqui em campanha e as pessoas questionavam assim: mas a senhora já votou em Lula e agora está defendendo Bolsonaro. Já votei e apoiei Bolsonaro e agora estou defendendo a terceira via. Porque eu tenho que cumprir aquele meu compromisso. Vamos buscar melhorar. Mas se não melhora, vamos tirar e continuar a busca por esta melhora. Para mim, seria muito mais fácil e cômodo eu estar apoiando Bolsonaro, até porque nos encontros bolsonaristas, muitas vezes, Fernando, basta você dizer que Bolsonaro é mito, que você já tem uma aprovação orgânica expressiva. Mas eu não estou aqui para discutir política de forma superficial e risível. Eu estou aqui para sentar na cadeira e discutir como gente grande que sou. Como uma adulta, uma mãe de família, uma mulher responsável. Então eu não vou ficar por aí levantando bandeira e gritando mito, 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 enquanto nós temos negação da pandemia, negligência na vacina, um índice de desemprego altíssimo, um caos político, né, altíssimo, porque quando a gente fala, o Bolsonaro pode buscar uma governabilidade, isso é válido, é natural na política. O que ele não pode é vender o nosso país em troca da sustentação de um não impeachment por diversos crimes que a família dele e ele cometeram no passado e que começaram a ser revelados em novembro de 2018, um mês depois da eleição. Nós temos aí o Ministério Público que traz indícios de que o filho dele, Carlos Bolsonaro, é chefe de uma quadrilha organizada. O Eduardo Bolsonaro, ele vem aí da rachadinha, peculato, o filho Flávio, lavagem de dinheiro através da sua loja de chocolate, mansões sendo compradas para a família Bolsonaro, vários escândalos de funcionários fantasmas, inclusive com nepotismo envolvendo essas esferas. Então, assim, se eu apoio tudo isso, eu deixo de ser uma apoiadora e viro cúmplice. E eu não estou aqui para ser cúmplice da má política. Em que momento, deputada, que essa chave virou para a senhora? Porque a senhora foi eleita é inegável na onda do bolsonarismo, né? O Bolsonaro emergiu, a senhora também junto com ele e vários outros parlamentares que estão hoje. Então, houve um momento que houve um rompimento, né, entre o PSL e o presidente da República. E a gente lembra que a gente falou com a senhora na época também, a senhora explicava que estava optando por ficar com o partido. Que momento que essa chave virou para a senhora, que a senhora de alguma forma viu que estaria enganada com o que achava do presidente? Em outubro de 2018, nós elegemos o presidente Bolsonaro, né, a população brasileira. Em novembro de 2018, começaram os primeiros casos de corrupção envolvendo a família. E sempre que nós buscávamos o presidente Bolsonaro e sua família, eles negavam esses fatos e diziam que nosso papel ali era defendê-los de forma inquestionável, independente de qualquer coisa. Então ele achava muito, Fernando, que nós tínhamos sido eleitos não para um projeto de país, mas para um plano de poder dele. Então ele dizia: professora, e também com os outros parlamentares do PSL, independente do que se descubra, do que aconteça, vocês têm que nos defender de forma inquestionável e ponto. E isso começou a mexer muito conosco. E aí, com o passar dos tempos, a gente foi vendo as tratativas dele com esse grupo de deputados novos que queriam fazer a mudança e a tratativa dele em relação ao Centrão. Então, a gente começou a juntar as peças. A família tinha sido descoberta, aquela família que plantou toda uma estrutura de honestidade, de moralidade, desmoronando. E para ele manter esses cacos, né, em pé, ele precisou negociar com o Centrão. Do momento que ele começou a negociar com o Centrão, ele começou a preterir um outro grupo, que era o grupo dele. E a gente ficou muito incomodado e dizia: Bolsonaro, como é que você fala que vai combater o toma lá da cá se você está começando a fazer esse toma lá da cá? E ele dizia que precisava, que chegou um ponto que tinha que negociar, que tinha que governar. E em outubro de 2019, Fernando, um ano depois do meu mandato, ele quis tomar o partido.
para ele. E o que é errado, o que é injusto? Primeiro, ele é um presidente da República, ele tem que se ater aos problemas da nossa nação. Segundo, ele estava já mostrando que ele governava de forma unilateral como presidente da República e dentro do nosso partido, que era um espaço onde a gente busca as comissões, onde a gente busca levar as nossas manifestações, ele também estava querendo poldar. Então, quando você fala, você preferiu ficar com o partido, não é isso. Eu preferi ficar com uma direita racional, com um grupo político que se discute política de forma equilibrada e onde não cabia mais o Bolsonaro por todas as suas características e por todas as suas ações que são visíveis e transparentes a toda a sociedade civil. Bom, antes da gente entrar no assunto política, já entramos, né? Mas vamos entrar mais, mais a fundo e trazer também para a realidade local aqui. Só trazer aqui a pergunta de 2 ouvintes relacionados a emendas da senhora. A rua Miguel Souza Filho, continuação da Mangabeira. O ouvinte diz o seguinte: a deputada conseguiu verba para algumas ruas da Mangabeira e essa ficou de fora. O ouvinte Adriano quer saber o motivo e salientou que é um trecho pequeno ali da Mangabeira. Então, Oi, Adriano, tudo bem? Só para complementar a outra resposta que você fez a pergunta, Nando, eu fui eleita sim, nas pautas que o Bolsonaro dizia defender. E ele foi eleito na esfera do Lava Jato, na esfera do combate à corrupção, na esfera do antipetismo. E você vê que o Bolsonaro conseguiu acabar com a Lava Jato, você não tem uma lei aprovada em referência ao combate à corrupção desde que ele foi eleito, né? E a gente nem pode chamá-lo mais de antipetista, porque o PGR é petista, o André Mendonça é petista, o Cássio Nunes é petista, o Fernando Bezerra o Arthur Lira é petista, o Ciro Nogueira é petista, e são todos componentes do grupo político de Bolsonaro, né? Então isso é importante, enquanto eu continuo defendendo o combate à corrupção, a Lava Jato e o antipetismo de uma forma racional, porque ser antipetista não é sair por aí xingando quem se diz petista, é você sentar com eles e discutir as pautas para o Brasil e dizer, esse não é o caminho é por aqui, isso é ser antipetista, né? De forma racional. Em relação à pergunta aí do nosso querido Adriano, pois é, Adriano, eu consigo algumas emendas e a gente direciona, mas infelizmente não dá para cobrir toda a sociedade. E cobrir a cidade em relação aos buracos é uma questão complicada, né? Porque são muitos. Então, assim, a gente faz aquilo que é possível, a gente precisa obedecer às normas da empresa a Codevasf, que é o órgão responsável por essa pavimentação, contrata. Então, nem sempre, né, a rua está enquadrada dentro daqueles pré-requisitos. Outro dia eu anunciei aqui que nós iríamos pavimentar algumas ruas da Rua Nova. E eu fui muito questionada depois porque nós não conseguimos. Por que tirou de lá, botou em outro lugar? Não foi isso, foi porque as ruas precisam corresponder, né, os pré-requisitos que a empresa traz. Por exemplo, se é uma rua que já foi asfaltada, mas está esburacada, ela entra num edital. Se é uma rua que nunca foi asfaltada antes, ela entra em outro edital. E quando nós entramos na política, a gente vai tomando conhecimento disso aos poucos, não é? E aí foi por conta disso, Adriano, que ainda não chegou na sua rua, mas já está anotado aqui. Numa próxima emenda, a gente vai estar analisando aí a possibilidade. Bom, o Wellington, também da Mangabeira, perguntou a respeito do asfalto na Tupinambá. Precisa de manutenção, você também pode ajudar naquela região ali. Ó, você vê, né? E olha que a Mangabeira e o Papagaio foram os bairros contemplados. Rua Eunápolis, Tamanduá, não, tem aquela outra rua lá, a Quintas do Sol, que fica entre a Mangabeira e o Papagaio, próxima ali de onde eu estou residindo hoje. Mas não foi por isso, tá, gente? É porque realmente necessitava, e até porque eu estou de mudança já. E contemplamos muito esses 2 bairros, mas a gente sabe que quanto mais a gente faz, mais pedidos chegam. A minha intenção e a minha vontade era sair asfaltando tudo. Mas eu não tenho emenda suficiente para isso. É muito caro uma pavimentação. Precisamos ainda também buscar as ruas que tem já o plano de drenagem. Muitas vezes não tem, Fernando. E aí as pessoas não entendem. É muito burocrático. Mas eu aqui, como boa professora que penso ser, vou explicando isso aos poucos. Inclusive essa emenda que eu direcionei para Mangabeira e para Papagaio, né? As obras iniciaram, mas não finalizaram no momento que a gente pensou. E aí eu tô sempre explicando ao pessoal dos bairros e os que transitam por esses locais qual é o meu trabalho? O meu trabalho, Ana, é de pegar a emenda e direcionar. Direciona essa emenda para a empresa responsável, o órgão responsável, que é a Codevasf. A Codevasf contrata a empresa que vai fazer esse serviço. Então já não está em minhas mãos.
O que é que eu posso fazer agora é cobrar, é fiscalizar, mas eu não tenho como pegar esse dinheiro, contratar as pessoas para que as pessoas vão lá e façam o trabalho, sabe? É toda uma situação burocrática. Inclusive, entrei na política para tentar desburocratizar o máximo possível, mas é uma burocracia desburocratizar. Pois é, 7h39, estamos conversando com a deputada federal Daiane Pimentel, nesta sexta-feira, 24 de setembro. Bom, eu falei que a gente ia falar ainda mais um pouco de política. Recentemente, a senhora foi vista e apareceu em alguns momentos de encontro com o presidente nacional do DEM, ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. E aí muita gente ficou confabulando o que é que podia estar acontecendo, o que é que podia estar acontecendo. A gente sabe que na política nem tudo é divulgado com antecedência, a gente precisa, em tudo na vida, né? Tem aquelas conversas e aos poucos as coisas vão surgindo. E aí a gente tem a notícia essa semana, a cúpula do DEM aprova a convenção nacional em outubro para confirmar a fusão com o PSL, que a ideia seria já em 2022 o novo partido estar constituído. Como é que estão as tratativas nesse sentido e como foi essa construção? As tratativas estão a todo vapor. Eu integro o governo do ex-prefeito ACM Neto desde 2019, através de Alberto Pimentel, meu esposo, que foi secretário do Esporte, Trabalho e Lazer em Salvador na a gestão de ACM Neto, e hoje é secretário de gabinete de Bruno Reis, que é o sucessor de Neto. Então a gente tem uma relação já desde 2019. Em 2020, fomos, o PSL, o primeiro partido a apoiar a candidatura do prefeito Bruno Reis em Salvador. E isso possibilitou bastante, porque a gente levou um tempo de televisão muito expressivo, nós levamos estrutura, isso é muito importante numa eleição. E Alberto também foi reconduzido na secretaria com o Bruno. Só que 2020, Fernanda, aqui em Feira de Santana, a gente não caminhou. Nós não caminhamos juntos. A minha eleição para a Prefeitura de Feira de Santana foi decidida muito em cima da hora, vamos dizer assim. E a gente entende que na política já existem os compromissos. E o ex-prefeito ACM Neto já tinha um compromisso junto com o prefeito de Feira de Santana, Colber Martins, o que é algo extremamente natural na política. E aí nós dialogamos naquele momento. Eu não pude caminhar em conjunto com ele, não tive a satisfação de tê-lo ao meu lado naquele momento, mas nossa relação é uma relação sólida, uma relação que está sendo cada vez construída baseada no trabalho que os dois querem realizar. E isso aí acabou ajudando nessa movimentação entre os nossos dois partidos. Eu tenho 3 anos à frente do PSL Bahia, certo? É um trabalho muito satisfatório, mas também é muito desgastante. Inclusive, na minha própria eleição de prefeita de Feira, eu tinha que sair vários momentos da cidade para poder estar auxiliando outros municípios, que são 417 no nosso estado, não é fácil. E agora eu estou querendo concentrar mais na minha reeleição. Conversei muito com o presidente nacional do meu partido, Luciano Bivar, e chegamos à conclusão que precisávamos de um representante para me ajudar aqui, assumir a minha cadeira, ajudar a minha recondução de reeleição e trazer mais vagas para o partido. E foi quando a gente teve a ideia de convidar o deputado Elmar Nascimento. E aí, numa conversa entre o Elmar, o ACM, o Luciano Bivar e eu, a gente entendeu que poderia ser um caminho fundir esses partidos. E hoje a gente caminha a passos largos para isso. Nós temos aí 98% já de certeza que existirá a fusão. Já teve a resposta do DEM nessa reunião semanal que tivemos. A nossa, da Comissão Nacional do PSL, é semana que vem. Eu ainda sou membro da Comissão Nacional do PSL, então são muitas demandas, Fernando. Então, assim, está com a ACM Neto na Bahia, no mesmo partido, no partido que vem muito mais forte, para mim é só alegria, estou muito entusiasmada. Deve ser um partido com nome novo, já se tem a ideia do nome? Estamos discutindo. Bem da verdade, o presidente Luciano Bivar é bem apegado. A sigla PSL é o número 17. Mas a gente entende que precisa dar uma repaginada, porque a gente vai juntar o que os dois partidos têm de melhor. Então, isso vai fazer com que nasça, um novo nome, um novo número. Estamos discutindo, mas é bem possível que sim. Bom, a nível estadual, a gente está falando de uma fusão de 2 partidos importantes e praticamente em véspera de eleição, porque 2021 é aquele ano de entre-safra, entre uma eleição e outra, e que as discussões políticas acontecem, inclusive essa discussão aí. Para 2022, isso deve mudar um pouco
o jogo para as eleições? A gente sabe que o próprio ACM Neto é virtual candidato, né? Praticamente pré-candidato, a gente não pode colocar esse nome ainda porque... Eu pensei que você ia falar praticamente eleito. A gente não pode colocar, a gente não pode colocar o nome pré-candidato ainda, porque tem um período para isso, mas é um virtual candidato, né? A gente tem aí dois nomes que aparecem como praticamente certos, que é a ACM Neto e Jacques Wagner, como protagonistas aí nessa eleição para o governo estadual. Deve ter alguma mudança na própria chapa majoritária em relação a isso? O PSL, que vai passar a ser, e o DEM, que vão passar a ser a mesma coisa, deve estar representado aí nesta majoritária? Olha que eu não sei se, claro, inteligente como vocês são, vocês repararam. Eu falei em dois momentos aqui. O momento antes da ideia da fusão, que é a vinda do deputado Elmar Nascimento para o partido, que sentamos nós dois e começamos a fazer planos de integrar a chapa do DEM com o PSL. Então convidamos muitas representatividades fortes aqui da Bahia, pensando nisso. Mas depois vem o segundo momento, que já é o próprio DEM integrado a nós. Então, aquelas pessoas que nós tínhamos pensado, que estão filiados hoje, ou no PSL ou no DEM, né, precisariam sair para outro partido para poder completar essa chapa, porque não podemos fazer uma chapa com Neto e outro do nosso partido, né? Mas as conversas estão acontecendo, a ACM Neto é uma pessoa muito dialogável, ele entende que tem que estar abraçando todos os partidos que querem estar conosco neste projeto. E eu vou te falar, Nando, a pré-candidatura ou a pré-pré-candidatura, eu não sei qual seria o termo político mais sensato, de ACM está posta, né? Está certo, pelo menos certo está. A do Jacques Wagner, que eu não sei, porque está tendo uma confusão lá, né? Com o nosso vice-governador, João Leão. O senador Otto também está disputando essa vaga. Então, assim, a gente já sai na frente, porque o nosso candidato aqui no nosso meio é unânime, é ele. E com certeza a gente vai conseguir essa aprovação popular também. E a nível local, deputada, aí a gente tem um pouco de um impasse. Porque a senhora mesmo disse, né, o ACM Neto já tinha um compromisso partidário em apoiar o atual governo Cober Martins, que conseguiu a reeleição nessa eleição. A senhora foi concorrente do Cober Martins nessas eleições, do atual prefeito, e foi uma concorrente que teceu algumas críticas duras, né? Em algum momento a gente viu ali a senhora realmente tecer críticas duras ao atual prefeito. Como é que fica essa relação, sabendo que o grupo político do DEM, que vai fundir com o PSL aqui na Bahia, apoia o governo dele, tendo aí como grande liderança aqui em Feira de Santana o ex-prefeito Zé Ronaldo? Então, eu gosto muito de dizer que na política você não discute pessoas, você discute ideias. As minhas críticas à Prefeitura de Feira de Santana, elas vinham sendo feitas antes da minha disposição de candidatura como prefeita. Eu me senti muito atacada como mulher, como política, como uma jovem, né, representante pela campanha de Cober Martins. Obviamente, precisei responder à altura. Quem me conhece sabe que eu tenho uma postura de coragem, de enfrentamento. Eu não sou de levar desaforo para casa. Sobretudo, Ana, quando eu sei que eu não dou motivos. Então, quando você disputa uma prefeitura com um prefeito já posto, é óbvio que você vai tecer críticas. Você vai ser a representante da população em relação àquilo que não está sendo feito de correto. Então, isso no campo político é muito natural. Agora, se você entender bem a minha conjuntura, eu continuo no partido que eu fui eleita, que me deu a minha legenda. Eu estou agora ajudando a agregar uma outra sigla que é muito forte, então meu grupo está crescendo. Já a Prefeitura de Feira tem um impasse aí com o próprio MDB, que é o partido do prefeito. Então, se ele não consegue discutir dentro da sua própria casa, então será que eu sou a errada nessa relação hoje, não ser tão amistosa? Estou aqui de forma institucional à disposição da minha Feira de Santana e, por óbvio, a Prefeitura de Feira. Institucionalmente, sento para dialogar com o prefeito da forma mais harmônica possível, querendo colaborar ao máximo. Agora, lógico que a gente sabe que pessoalmente, né, em momento ou outro, tanto ele quanto eu foi preciso tecer algumas críticas que foram duras. Mas quem tem disposição de contribuir como eu tenho, passa por cima dessas questões. Vou continuar fazendo as críticas que eu acho que são necessárias, mas eu acredito que no final das contas, mesmo ele com esses impasses dentro do MDB, né, mesmo com a nossa fusão, mesmo que em outrora a gente não tenha marchado junto, em 2022 estaremos todos num palanque, já ACM Neto, que vai ser o nosso futuro governador. Deputada, a candidatura da senhora, o pré-pré, como a gente vem falando aqui, a reeleição, a gente pode considerar como natural? Sim, é bem natural.
várias coisas passam pela cabeça. O presidente Luciano Bivar, antes da nossa fusão, ele pensava em professora Daiane Pimentel como uma possível vice na chapa do prefeito ACM Neto. Esperto ele, né? Porque eu falava assim, olha, senador, a gente só vai ter uma vaga agora, tá mais complicado. Mas como o Neto vai se eleger mesmo, o senhor tá bem esperto. Mas agora, com essa conjuntura, né, eu vou continuar no meu projeto, que é o projeto de reeleição. Eu acredito aí que essa chapa vai vir muito forte, a gente vai conseguir tanto reeleger as figuras que já fazem parte disso, as figuras que vão estar junto conosco e eleger elementos novos na política. Então, essa chapa que a gente está pensando em montar, vai possibilitar tudo isso. Deputada, a gente tem uma discussão, o que volta e meia vem à tona aqui, e a gente já teve vários deputados federais que passaram, que se sensibilizaram com a situação, mas efetivamente não conseguiram fazer muito. E os próprios governos também, estaduais, um atrás do outro, que falavam, não, a gente vai ver a situação, mas o fato é que o aeroporto de Feira de Santana hoje é inoperante. A gente até falava aqui tempo atrás, um mês mais ou menos, Ana, um evento bonito que aconteceu lá, que foi uma corrida de carro, mas é inimaginável você ter uma pista de um aeroporto, nada contra os organizadores do evento, que foi um evento muito bonito mesmo, muito bem produzido. Até agradecer, né, por trazer uma utilidade para... Pois é, mas assim, uma pista de um aeroporto, e o Dilson Barbosa conta muito essa história, que Feira de Santana perdeu, no passado, investimentos importantes de uma empresa, me lembre aí, Ana, não foi a Plascalp, não, porque a Plascalp esteve aqui, mas uma empresa, a Brasway, pronto, o Miro Nascimento lembrou aqui, a Brasway, o pessoal saiu da Coreia e tinha uma dúvida entre duas cidades brasileiras, uma no interior de São Paulo, onde está estabelecida hoje, e outra que era aqui em Feira de Santana, porque logisticamente é muito importante, a nível nacional inclusive. Pois bem, o aeroporto, o avião saiu de lá da Coreia e o destino era Feira de Santana. Na hora de pousar, estava acontecendo exatamente uma corrida de kart na época, na pista do aeroporto de Feira de Santana. Não teve como pousar, foi para o interior de São Paulo e lá se estabeleceu. Esse foi um caso que o Dilson Barbosa vivenciou porque era advogado da Brasway Brasil e sabia do que estava acontecendo. Mas quantos outros casos como esse podem ter acontecido que nós da imprensa não tivemos a oportunidade de divulgar, né? Porque não tivemos a informação. Então é algo realmente que é um calcanhar de Aquiles aqui em Feira de Santana para o desenvolvimento ainda mais da cidade, que é uma cidade que se desenvolve muito bem pela logística que ela traz. O aeroporto. De que forma que a senhora tem visto essa situação e até onde também um deputado pode ajudar? A gente sabe que existem limites nesse processo, mas a gente tem volta e meia, a gente conversa com o deputado Zé Neto, ele não, a gente vai tentar fazer, estou conversando com o governador, mas a coisa não aconteceu ainda, não acontece. A gente sabe muito, e aí é muito uma visão nossa, que existe uma questão política também, não tem como a gente negar, porque aquela história de que fica a 100 quilômetros do aeroporto de Salvador, a gente tem vários exemplos como esse no Brasil. Campinas, ok, vai dizer que é uma realidade de São Paulo, mas a gente tem aqui Caruaru, a gente tem aqui no Nordeste casos como Campina Grande e João Pessoa, 2 aeroportos que funcionam e cidades próximas. Como é que a senhora vê essa situação e de que forma a senhora pode contribuir para que isso aconteça? Você foi no ponto, questão política, não tem outra. E aí, quando você começou a falar, eu pensei que você iria falar sobre o nosso anel de contorno. Tanto o anel de contorno quanto o aeroporto, eu lá, novinha na política, toda empolgada, nas minhas primeiras semanas de mandato, busquei os ministros responsáveis pelas infraestruturas que nós estamos destacando aqui, tanto o aeroporto quanto o anel de contorno. Sobre o aeroporto, a questão política é muito forte, porque é uma briga entre o governo federal e o governo estadual. De quem seria a responsabilidade? Hoje eu tenho a percepção que a responsabilidade está muito mais nas mãos do governo estadual até do que do governo federal. Por outro lado, Miro, quando eu fui procurar o ministro, na época Marcelo Álvaro, né, do turismo, para ver se a gente existia uma possibilidade de trazer um voo a mais aqui para a Feira de Santana, ele também
segurava a onda. Então, naquilo que o governo federal podia fazer, não fazia. E naquilo que o governo do estado pode e tem que fazer, não faz. E aí fica um jogando para o outro, e aí essa desculpa de que o aeroporto de Salvador é muito perto vai sendo dada, a população vai ficando acomodada, briga, discute, xinga muitas vezes, mas acabamos aí tendo que aproveitar a pista para fazer kart, o que eu até parabenizo aos organizadores, que alguma utilidade tem que ter aquilo ali, né? Então, que não sendo avião, que por enquanto que seja para uma atividade de entretenimento, de esporte, algo assim. Em relação ao anel de contorno, estive com o ministro Tarcísio várias vezes. Inclusive, tem um vídeo engraçado dele, que ele olha assim para minha cara e fala: tu tá aqui de novo? De novo e sempre, é a minha função, eu tenho que estar pedindo. Mas é isso, a nossa força política, enquanto parlamentar, sozinha é muito difícil. Ainda que junte os nossos 2 deputados federais de Feira de Santana, professora Daiane Pimentel e deputado Zé Neto, nossa força ainda é pequeno para a grandiosidade das infraestruturas programadas, né? O aeroporto. Então, assim, o anel de contorno precisa mesmo que o governo federal e que o governo estadual tenham vontade de fazer. E, às vezes, seus representantes, que aqui, eu, outrora, do governo federal, e Zé Neto, que ainda é do governo estadual, não consegue porque falta boa vontade lá em cima, que é onde as coisas realmente se resolvem. Deputada, muito bom tê-la aqui conosco. Eu quero agradecer a disponibilidade da senhora de vir falar com a gente. Até uma próxima oportunidade, né? Afinal de contas, a gente volta e meia precisa, né? Tá mas falando. Eu não sumo, não. Eu fico impressionada quando vocês falam que. Mas sabe o que é? É porque eu ando em Feira de Santana com meu tênisinho, com minha havaiana, com meu sapatinho rasteiro. Tô aqui de máscara, tô pra cima e pra baixo, tô na Salles Barbosa, tô na Marechal, e eu passo pelo pessoal e o pessoal não reconhece. Outro dia eu fui comprar uma capinha de celular no Feiraguai, aí as meninas lá, as vendedoras, uma falou assim: olha, ela é aquela vereadora. Aí outra disse assim: que vereadora, menina? Ela é aquela prefeita. Aí eu: menina, nem vereadora e nem prefeita, eu sou a deputada, vim aqui comprar um pop pro meu filho, uma capinha de celular pra mim. Você vê, eu ando aí na cidade, visito tudo e as pessoas dizem que eu tô sumida, mas não é não. Quando você me vê na rua, pode cumprimentar, que sou eu sim, viu, Miro? Muito bom tê-la aqui conosco, até uma próxima oportunidade, sucesso no seu mandato, eu digo isso sempre, a gente precisa torcer para que os nossos políticos tenham muito sucesso com seus mandatos, porque o sucesso dos mandatos dos políticos que representam a cidade é o sucesso da cidade, todo mundo sai ganhando com isso. Então, de coração, todo sucesso para o mandato da senhora. E até a próxima, viu? Até a próxima, eu que agradeço. Um cheiro para minha amiga Ana, para você, Nanda, a toda a produção, Miro, Dilson, senti sua falta, a todos os nossos conterrâneos e aqueles residentes em Feira de Santana e região. 14,5 milhões de reais já da deputada federal para a cidade. Tive aqui algumas vezes dizendo que iria fazer e hoje estou aqui sentada dizendo que já fiz e quero fazer muito mais. Continue contando comigo, mulheres representando as nossas mulheres, as nossas crianças, os nossos jovens e também os nossos homens, né? Porque precisamos ser coletivos, discutir política com equilíbrio, com responsabilidade e fazer a nossa cidade continuar no caminho do desenvolvimento. Um beijo e que Deus abençoe a todos. Conversamos então com a deputada federal Daiane Pimentel.